E aí, povo, tudo bem? Esse objeto, essa foice, ou na palavra do Saramago, essa gadana, a que ela evoca? O que você se lembra quando vê ela? Sim, a morte, né? A morte que vai ser a principal protagonista do monstruoso As Intermitências da Morte, do português, Nobel de Literatura, José Saramago. Antes de passar a história, vamos falar do currículo, né? Nem é necessário, mas José Saramago é português. Foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1998. E esse livro aqui foi o primeiro livro dele. Eu lembro dele numa entrevista com o Jô Soares, dizendo que esse foi o primeiro livro dele depois que ele foi premiado com o Nobel de Literatura. Porque esse livro foi publicado nos idos de 2005. E, mais uma vez, eu fiquei surpreso positivamente com a densidade, com o bom humor, com a ironia, com a capacidade reflexiva, filosófica e existencial do José Saramago. Já tinha lido outros, né, estão aqui atrás, que também são muito bons, né? O Ensaio sobre a Cegueira, Memorial do Convento, o Evangelho segundo Jesus Cristo e o Ensaio sobre a Lucidez. E há muitos outros, esses são só aqueles que eu conheço, que eu posso falar. E isso chama muita atenção no legado do Saramago, que é a quantidade de obras que ele escreveu e, acima de tudo, a qualidade dessas obras que ele escreveu. Passando ao livro, As Intermitências da Morte. Né? As intermitências no plural, e a morte vai ser uma protagonista, a protagonista principal aqui. Qual o contexto? A fábula, o enredo, ele se desenvolve em um país, é uma distopia, porque se desenvolve em um país fictício. A gente só sabe que é um país fictício da contemporaneidade, ou seja, é atual, não é antigo. E esse país tem 10 milhões de habitantes. E um belo dia, ninguém mais morre. E assim começa a história. Né? E aqui eu nunca canso de dizer, né? A arte existe porque a vida não basta. E a arte, por meio da literatura, só ela seria capaz de fazer e nos provocar essa inquietação de pensar e refletir sobre a morte dessa forma que o Saramago fez aqui. Logo de cara a gente é fisgado, essa inquietação já nos fisga, porque afinal de contas a gente fica pensando, mas como assim ninguém morre? E as consequências disso? É isso que o Saramago genialmente vai explorar aqui. Logo no começo nós somos apresentados ao tema principal, ao que move a discussão. No dia seguinte, aqui a gente vai ver que trata de um ano novo, né? Na passagem do ano de 31 de dezembro de um ano para o dia 1º de janeiro de outro. É aí que começa, ou melhor, não começa a morte. No dia seguinte, ninguém morreu. O fato, absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme. Feito em todos os aspectos justificado, basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da história universal, nem ao menos um caso para a mostra de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante. Passar-se um dia completo, com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diuturnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado ao bom fim, nada de nada, pela palavra nada. Nem sequer um daqueles acidentes de automóvel tão frequentes em ocasiões festivas, quando a alegre irresponsabilidade e o excesso de álcool se desafiam mutuamente nas estradas para decidir sobre quem vai conseguir chegar à morte em primeiro lugar. Então logo aí a gente já fica curioso para saber como que isso acontece, né? E afinal de contas, e principalmente, quais as consequências disso, de não se morrer mais? É interessante porque esse é um dos maiores mistérios, se não o maior mistério da humanidade, que é a nossa finitude, né? O que acontece depois. Então, como a princípio os moradores daquele país ficaram eufóricos, felizes, porque afinal de contas muitos anseiam até a eternidade, tem medo da morte, quer correr dela. Mas, gradativamente, aqui é onde reside a genialidade do Saramago. Aquela população vai percebendo que não é bem assim. Há muitos fatos negativos com a suspensão da morte. A gente vai ver como isso vai impactar bem objetivamente a sociedade como um todo.
o cotidiano, a organização do Estado, no aspecto religioso, no aspecto econômico. A primeira organização que vai se manifestar, por exemplo, é a igreja. Há uma conversa ali entre um cardeal do alto escalão do clero e o primeiro-ministro daquele país. O líder religioso demonstra preocupação que a suspensão da morte pode causar na religião. Vamos à passagem. É a todos os respeitos deplorável que, ao redigir a declaração que acabei de disputar, o senhor primeiro-ministro não se tenha lembrado daquilo que constitui o alicerce, a viga mestra, a pedra angular, a chave de abóbada da nossa santa religião. Eminência, perdoe-me, temo não compreender onde quer chegar. Disse agora o cardeal: sem morte, ouça-me bem, senhor primeiro-ministro, sem morte não há ressurreição, e sem ressurreição não há igreja. Aqui a igreja começa a se mostrar preocupada. E essa inquietação acontece em todos os setores da sociedade. E o primeiro deles também, um dos primeiros a ser lembrado, e não por acaso, e aqui eu acho que até meu amigo que trabalha no ramo funerário ia achar interessante, é justamente o negócio funerário. Eles estão se preocupados, porque afinal de contas, o objeto de trabalho deles não está havendo mais, ninguém mais está morrendo. E aqui entra também um aspecto bem interessante, que é o bom humor de Saramago. Ele é muito sério, muito reflexivo, mas ao mesmo tempo ele tem umas tiradas, ele tem umas sacadas muito boas. Aqui vai o pessoal que lida com esse ramo funerário. Nem tudo é festa, porém, ao lado de uns quantos que riem, sempre haverá outros que chorem. E às vezes, como no presente caso, pelas mesmas razões. Importantes setores profissionais seriamente preocupados com a situação já começaram a fazer chegar a quem de direito a expressão do seu descontentamento. Como seria de esperar, as primeiras e formais reclamações vieram das empresas do negócio funerário. Brutalmente desprovidos de sua matéria-prima, os proprietários começaram a fazer o gesto clássico de levar as mãos à cabeça, gemendo em carpideiro choro. O negócio funerário se preocupa e outros ramos vão se preocupar. Por exemplo, os hospitais. É importante dizer que a morte não vem, mas as pessoas não estão no pleno vigor de sua saúde. As pessoas que estão doentes não morrem. E outras pessoas vão adoecendo, mas também não morrem. Elas ficam ali, num limbo entre a vida e a morte. Ficam como mortos-vivos, né? Eles não estão tendo qualidade de vida, mas ninguém morre. Os hospitais estão preocupados. Outro ramo também é o de seguros. Está muito preocupado, porque afinal de contas, para que fazer um seguro se ninguém vai usufruir dele, porque afinal de contas eles não vão morrer? Até a organização política administrativa daquele país fica preocupada, porque é uma monarquia e há um rei. Como que vai passar a monarquia se o rei nunca vai morrer? E os príncipes herdeiros? Estão angustiados também. Então aqui a gente é confrontado, né? A todo momento, como que a ausência da morte ia impactar a nossa sociedade, caso ela ocorresse. Esse é o primeiro ponto. Cenário geral, impacto, caos, distopia. Num segundo momento, uma família de agricultores se dá conta de que só não morre quem é daquela terra, naquela terra. E optam por fazer uma tentativa. Eles têm uma pessoa, um idoso muito velho, que está quase morrendo, mas não morre. E tem uma criança também em estágio terminal de uma doença, sem cura, mas que também não morre. Eles, angustiados com aquilo, optam por levá-los para além da fronteira daquele país, onde a morte não está trabalhando. E eles percebem que, a partir do momento que eles cruzam a fronteira, as pessoas morrem. Ou seja, só quem está dentro do país que não morre. E a partir de então, muitas pessoas passam a levar aqueles doentes terminais, aquelas pessoas que não têm mais cura, para além da fronteira, e enterrá-los lá. E uma organização legal, estatal, começa a se aproveitar disso, chamada máfia. Isso vai desencadear uma série de problemas com os países vizinhos. Depois eles chegam à conclusão de que
não precisava enterrar lá, bastava levar a pessoa até a morte faria seu trabalho naquela outra fronteira, e assim que a pessoa morresse, ela voltava para ser sepultada junto a seus parentes. Isso vai desencadear uma série de reflexões existenciais muito profundas, levadas com muita ironia e com muito bom gosto. Passados 7 meses, pessoas continuam não morrendo, todo mundo muito preocupado, até que alguém vem a público, por meio de uma carta muito misteriosa, se pronunciar. E nada mais é que a morte, quem subscreve essa carta. Essa carta é muito profunda e ela explica por que ela deixou de trabalhar. Ela diz o seguinte: a partir da meia-noite de hoje, se voltará a morrer, tal como sucedia, sem protestos notórios desde o princípio dos tempos e até ao dia 31 de dezembro do ano passado. Devo explicar que a intenção que me levou a interromper a minha atividade e parar de matar, a embainhar a emblemática gadanha que imaginativos pintores e gravadores do outro tempo me puseram na mão, foi oferecer a esses seres humanos que tanto me detestam uma pequena amostra do que ele seria viver sempre, isto é, eternamente, embora aqui, entre nós dois, senhor diretor-geral da Televisão Nacional, eu tenho de confessar a minha total ignorância sobre se duas palavras sempre eternamente são tão sinônimas quanto em geral se crê. Ora bem, passado este período de alguns meses, a que poderíamos chamar de prova de resistência ou de tempo gratuito, e tendo em conta os lamentáveis resultados da experiência, tanto de um ponto de vista moral, isto é, filosófico, como de um ponto de vista pragmático, isto é, social, considerei que o melhor para as famílias e para a sociedade no seu conjunto, quer em sentido vertical, quer em sentido horizontal, seria vir a público e reconhecer o equívoco de que sou responsável e anunciar o imediato regresso à normalidade, o que significará que todas aquelas pessoas que já deveriam estar mortas, mas que com saúde ou sem ela permaneceram neste mundo, se lhes pagará a candeia da vida. A partir daquele momento da carta, as pessoas voltam a morrer. Então, por isso que chama intermitências, é mais de uma. A morte deixa de operar, depois ela volta a operar, e esse retorno vai gerar consequências. E numa terceira parte, a morte ela é personificada, né? Ela adquire feições humanas e passa a interagir com uma pessoa especial. E aqui eu acho que talvez é um ponto alto, porque a gente é provocado a pensar que a morte também quer ser amada, de alguma forma. Tem muita coisa que eu não falei e dá para falar por mais meia hora tranquilamente, mas fica para quem for de fato ler. O que eu posso dizer para você é que vale muito a pena e leia As Intermitências da Morte, do português José Saramago.